Preparado para uma dose de curiosidade geográfica que vai virar sua percepção de dia e noite de cabeça para baixo? Então aperte o cinto, mesmo que você esteja só lendo, porque vamos embarcar em uma aventura onde o Sol resolve tirar férias de 6 meses e a escuridão faz um pit stop igualmente longo. Curioso? Então vem comigo desvendar os segredos bizarros dos polos da Terra, onde o bom dia dura 6 meses, literalmente. Imagine acordar e saber que a luz do sol vai te acompanhar por 6 meses seguidos. Parece um paraíso para os amantes do verão, certo? Bem-vindos aos arredores dos polos norte e sul, do nosso planetinha azul. Nessas regiões extremas, o conceito de um dia normal de 24 horas meio que tira umas longas férias. Por quê? Ah, meu caro explorador de curiosidades, a culpa é daquele nosso amigo cósmico que adora uma inclinaçãozinha. O eixo da Terra. A Terra, a dançarina inclinada e teimosa, pensa na Terra como uma bailarina que está girando, mas com uma pose meio de ladinho. Essa inclinação, de aproximadamente 23,5 graus, é a grande responsável por essa maluquice temporal nos polos. Enquanto a Terra orbita o Sol, aquela voltinha anual que a gente mal sente, essa inclinação faz com que, em certos momentos, um polo fique mais apontado para o Sol do que o outro. É como se a Terra estivesse dizendo: "Ei, Polo Norte, agora é a sua vez de tomar um solzinho prolongado." E aí, por uns 6 meses, o Polo Norte fica banhado em luz solar, quase que constante. Enquanto isso, coitado do Polo Sul, fica na sua noite particular, esperando a sua vez de brilhar, literalmente. Se a Terra não fosse essa dançarina inclinada, teríamos dias e noites mais uniformes em todo o planeta. Mas onde estaria a graça disso, não é mesmo? O incrível e incansável sol da meia-noite. Agora visualize a cena. Você está lá, no meio do verão polar, e o relógio marca meia-noite, e o sol continua lá em cima, brilhando como se fossem 3 da tarde. É o famoso sol da meia-noite, um fenômeno que deixa muita gente com a sensação de viver em um eterno domingo de verão. Imagina a dificuldade de saber quando ir para a cama. "Mas sol, eu preciso dormir", você diria. E o sol, todo pleno, responderia: "Dormir? Que isso? A festa só está começando." Esse período de luz contínua é uma experiência surreal. Você pode fazer trilhas, observar a vida selvagem ou simplesmente ler um livro ao ar livre. Às 3 da manhã. Claro que para quem não está acostumado, pode ser um pouco confuso para o ritmo biológico, mas convenhamos, a ideia de ter um dia que dura metade do ano é no mínimo peculiar. E depois de 6 meses de sol ininterrupto, adivinha o que acontece? A Terra, em sua dança cósmica, começa a inclinar o outro lado para o astro-rei. É a vez do polo que estava curtindo o verão eterno começar a se despedir da luz, dando as boas-vindas a uma noite que mais parece um filme de suspense com 6 meses de duração. Preparem os casacos e as lanternas, porque agora vamos mergulhar na a longa noite polar, onde as estrelas são suas melhores amigas. Imagine o oposto do sol da meia-noite. Pense em um período onde o Sol simplesmente decide tirar umas férias bem longas, sumindo do horizonte por cerca de 6 meses. Essa é a realidade da longa noite polar. No inverno, o polo que estava na escuridão finalmente começa a receber a luz do Sol, enquanto o polo que estava iluminado mergulha em um breu quase constante. Para nós, acostumados com o ciclo regular de dia e noite, imaginar 6 meses de escuridão pode parecer um tanto sombrio, com o perdão do trocadilho, mas para quem vive nessas regiões, é uma parte natural do ano. É um tempo onde as estrelas brilham com uma intensidade que raramente vemos em latitudes mais baixas, e a aurora boreal, ou austral, dependendo do polo, pinta o céu com seus espetaculares véus de luz. A longa noite polar traz seus desafios, claro. A falta de luz afeta o ritmo circadiano, a produção de vitamina D e pode influenciar o humor, mas as comunidades que vivem nessas áreas desenvolveram maneiras incríveis de se adaptar, desde a iluminação artificial até atividades sociais e culturais que florescem na escuridão. É um período de recolhimento, mas também de uma beleza única, onde a natureza nos mostra um lado diferente e misterioso. A dança das luzes, a transição mágica entre as estações, entre os extremos do sol da meia-noite e da longa noite polar, existem períodos de transição verdadeiramente mágicos, os crepúsculos e as auroras. Essas fases marcam a passagem gradual da luz para a escuridão e vice-versa, presenteando o céu com espetáculos de cores e luzes. Pense nos crepúsculos prolongados. Como o sol nunca está muito abaixo do horizonte durante as mudanças de estação nos polos, o céu pode permanecer em tons de rosa, laranja e azul por horas a fio. É uma luz suave e etérea, que transforma a paisagem de uma maneira
maneira única. E então, temos as auroras, a boreal no norte e a austral no sul. Essas cortinas de luz dançantes, causadas pela interação de partículas solares, carregadas com a atmosfera terrestre, são especialmente vibrantes durante os períodos de escuridão. Imagine observar o céu noturno ganhar vida, com faixas de luz verde, rosa e roxa se movendo e ondulando sobre sua cabeça. É um show da natureza que vale a pena enfrentar o frio para testemunhar. Esses períodos de transição são como um respiro entre os extremos, uma lembrança de que a luz e a escuridão estão sempre em um balé cósmico, mesmo nas regiões mais peculiares do nosso planeta. E aí, a saga polar está te deixando com vontade de pegar um casaco bem quente ou um óculos de sol que nunca mais vai usar. E depois de explorarmos os extremos da luz e da escuridão e a mágica transição entre eles, é hora de nos perguntarmos como toda essa doideira de dia e noite sem fim afeta os seres vivos que chamam esses lugares de lar. Prepare-se para conhecer alguns mestres da adaptação em nosso fascinante mergulho em Impacto na Vida Selvagem, Mestres da Adaptação Polar. Imagine ser um urso polar e ter que caçar focas sob a luz constante do verão ou na escuridão do inverno, ou ser uma rena navegando por paisagens cobertas de neve, com ciclos de luz que desafiam qualquer relógio biológico. A vida selvagem nas regiões polares desenvolveu estratégias incríveis para sobreviver a esses ritmos de luz e escuridão tão peculiares. Muitos animais seguem os ciclos de luz para regular seus comportamentos. No verão de luz contínua, algumas aves migratórias aproveitam para se alimentar incessantemente e criar seus filhotes. Já no inverno escuro, alguns animais, como a lebre ártica, mudam a cor da pelagem para se camuflar na neve, enquanto outros, como os ursos polares, dependem de sua visão noturna e olfato apurado para caçar. As plantas também não ficam de fora dessa dança da luz. Durante o curto verão, elas precisam aproveitar ao máximo a luz solar para crescer e se reproduzir rapidamente. Algumas desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese, mesmo sob baixas intensidades de luz. É uma corrida contra o tempo, antes que a longa noite retorne. Impacto na vida humana, entre a ciência e a tradição. E os humanos nessa história toda, seja para fins científicos ou como comunidades tradicionais, as pessoas que vivem nas regiões polares também desenvolveram maneiras de lidar com os longos períodos de dia e noite. Cientistas em estações de pesquisa precisam planejar suas atividades, considerando a disponibilidade de luz natural. A logística de trabalhos ao ar livre muda drasticamente entre o verão e o inverno. Além disso, estudos sobre os efeitos da falta de luz no humor e na saúde são importantes nessas regiões. As comunidades indígenas, como os Inuit no Ártico, possuem um conhecimento ancestral sobre os ciclos naturais e desenvolveram práticas culturais e sociais que se harmonizam com os ritmos de luz e escuridão. Suas histórias, rituais e até mesmo a forma como organizam o tempo refletem essa profunda conexão com o ambiente polar, exploração polar e o fenômeno. Desafios à luz ou à sombra da história. Os primeiros exploradores polares se depararam com esses fenômenos de luz prolongada e escuridão intensa, e suas narrativas muitas vezes descrevem a estranheza e os desafios de viver sob essas condições. Imagina a desorientação de ter sol à meia-noite ou a monotonia da escuridão constante. Esses relatos históricos são fascinantes e mostram a resiliência e a curiosidade humana diante do desconhecido. Eles também contribuíram para a nossa compreensão científica desses fenômenos. Curiosidades adicionais e conclusão, uma terra de extremos. Para fechar nossa jornada polar, algumas curiosidades extras. Você sabia que a percepção do tempo pode mudar quando o ciclo regular de dia e noite é alterado? Algumas pessoas relatam uma sensação diferente da passagem do tempo durante o sol da meia-noite ou a longa noite. Em resumo, as regiões polares nos presenteiam com um dos fenômenos geográficos mais intrigantes do nosso planeta, um ciclo de dia e noite que se estende por meses. A inclinação da Terra nos proporciona esses extremos, moldando a vida selvagem, influenciando as comunidades humanas e desafiando nossa compreensão do tempo e da luz. E aí? Essa viagem pelos polos, com seus dias que não terminam e suas noites que parecem infinitas, te fez enxergar o nosso planeta de uma forma totalmente nova? Espero que sim. É fascinante pensar como algo tão fundamental como o ciclo de luz e escuridão pode ser tão drasticamente diferente em outras partes do mundo. Tudo por causa de uma inclinação. Esses fenômenos não são apenas curiosidades geográficas. Eles são a prova de como a Terra, em seu balé cósmico, cria ambientes extremos que moldam a vida
vida de maneiras inimagináveis, desde os animais que se adaptam com maestria até as comunidades humanas que aprendem a viver em harmonia com esses ritmos singulares. Tudo nos polos é um lembrete da incrível diversidade e resiliência da vida. Que essa jornada inspire você a olhar para o céu e para o globo com um novo olhar, percebendo que por trás das paisagens e dos fenômenos naturais há sempre uma história científica e curiosa esperando para ser descoberta. Afinal, o nosso planeta é um baú inesgotável de maravilhas, e cada curiosidade desvendada nos conecta um pouco mais a essa casa extraordinária que chamamos de Terra. E essa é apenas uma das muitas aventuras que ainda podemos viver juntos pelo mundo do conhecimento.